Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Imagens Cast. Quem fala aqui como sempre é o Manu e hoje é quinta-feira e você sabe o que isso significa, né? Que chegou o seu quadro preferido da semana, Opiniões Impopulares na Área. Aquele quadro no qual eu respondo as opiniões impopulares da galera e mostro como vocês são burros. E faço reflexões filosóficas e concordo ou discordo. Dependendo da opinião eu até dou uma pistolada. Será que teremos pistolada hoje? É o que veremos. Quer ter sua opinião impopular respondida aqui nesse quadro? É simples, é só comentar sua opinião impopular aqui nos comentários e deixar um hashtag opinião impopular ou hashtag opiniões impopulares no começo ou no final da sua opinião, porque assim você tá me autorizando a printar a sua opinião e postar aqui na tela para responder, beleza? Antes de começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Rapaziada, algumas opiniões impopulares a gente bateu 500 likes. Então bora lotar de like para bater essa marca. Eu sei que vocês conseguem. Já virou membro do Imagens? Como não? Para virar membro é muito simples. Link na descrição. Com menos de R$ 3 por mês você vira membro do Imagens Cast, ajuda o canal financeiramente e tem benefícios por isso. Um último recado antes de começar. Na descrição também tá o link para você adquirir os ingressos pro show da Maestric. É nesse sábado tão aguardado show de lançamento do Lunari. Os ingressos estão muito baratos, R$ 40 com 1 quilo de alimento não perecível. Então não perde a oportunidade e adquira o seu ingresso. Link na descrição. Sem mais delongas, vamos para as nossas opiniões impopulares da semana. Começando com a opinião impopular do @quickstart1709. Ele diz: opinião impopular, Still Life, Blackwater Park, Orchid, Deliverance são melhores que qualquer álbum do Dream Theater. E o Opeth é a melhor banda de metal progressivo. Meu amigo, em primeiro lugar, respeito total a sua opinião. Em segundo lugar, discordo. Sério, eu adoro o Opeth. Blackwater Park é um dos discos mais espetaculares do gênero. Os outros que você citou, todos muito bons. O Opeth é uma banda que merece mais reconhecimento porque eles são foda. Inclusive, o último disco deles, o My Last Will and Testament, é maravilhoso. Baita banda que merece todos os elogios. Mas DT é DT, né, pai? Images and Words, Awake e Metrópolis 2. Essa é a santíssima trindade do metal progressivo. Não dá pra pegar qualquer banda do prog metal, por mais que ela seja boa, e falar que qualquer disco dessa banda é melhor que toda a discografia do DT. Simplesmente não dá. Mas Opeth é sensacional. Sua opinião merece respeito. Ouçam Opeth. Quickstart. Obrigado pela opinião. O @RenéSybert3938 diz: opinião impopular, apesar de ser uma das maiores bandas da história do metal, o Metallica tem uma discografia mediana e muito pouco criativa. Não! Muito errado. O que você tá fazendo aqui é julgar uma banda da década de 80 com uma lupa de 2025. Se você julgar o Metallica dessa maneira, sim, vai parecer que é uma banda sem criatividade. Se a gente olhar com a lupa da década de 80, a gente vai ver que na verdade o Metallica é uma das bandas mais criativas da história. Não só do heavy metal, da música em geral. Logo, é uma das bandas mais copiadas da música. Muita banda tenta soar como Metallica. Por isso, hoje é normal ver o Metallica soando como muita banda. Mas o Metallica foi a primeira banda a soar assim. E a partir daí, todo mundo copiou eles. Então não, eles não são sem criatividade. É o contrário. Eles são pioneiros no tipo de som que eles fazem. E a discografia deles é muito boa. Apesar de Set Anger e afins. Talvez você tenha um preconceito com Load, Reload, assim como eu tinha. Mas dê uma segunda chance pra esses discos. Eles são muito bons. E muito obrigado pela opinião. O Sandro Loyola da Silva 1516 diz: opiniões impopulares, no Angra Verso, o Angra é a banda mais fraca ao vivo. É um emaranhado de instrumentos mal regulados cobrindo a voz do Fábio Lione, que aliás poderia ser facilmente substituído pelo Leandro Cassoilo, se não fosse o marketing que o italiano traz pra banda. Discordo que os instrumentos cobrem a voz do Lione ao vivo. Pelo contrário, se tem uma coisa que você consegue ouvir bem num show do Angra, é a voz do Mago. E quando você fala que o Angra é a pior banda ao vivo do Angra Verso, quais bandas do Angra Verso estão nativas atualmente? Angra, Edu e Viper. Se houver mais alguma, comentem aí. Eu acho que o Angra é a banda que entrega as melhores performances ao vivo das três. E concordo, o Fábio poderia ser substituído pelo Leandro Cassoilo. Até porque o Leandro é um baita vocalista. Mas não só pelo Leandro Cassoilo. Existem inúmeros vocalistas competentes no Brasil e fora do Brasil que podem cantar no Angra. Acontece que o Fábio é um deles. O Fábio é um vocalista muito competente. Não fosse, não estaria no Angra há 12 anos. Não é só uma questão de marketing. Apesar de eu achar que essa questão não existe, mas ele não é o vocalista mais longevo da história do Angra só por isso. 3 discos de estúdio, 2 ao vivo, enfim, não precisa provar nada pra ninguém. Mas eu sei que a galera tem opiniões divergentes da minha em relação a isso. Comentem aí o que vocês acham. Sandro, obrigado pela opinião. O @312 Vander diz: Marilyn Manson, por mais polêmico que seja em todos os quesitos, possui uma discografia extremamente consistente, com vários discos realmente bons. Tirando mais ou menos o Portrait of an American Family. Ele realmente é mais do que só figurino e polêmicas. Há músicas boas. Porra, baita opinião a tua. Eu curto a discografia do Marilyn Manson. Principalmente os discos que vão do Golden Age of Grotesque ao Eat Me Drink Me. Eat Me Drink Me, que tinha a minha música preferida do Marilyn Manson, Putting Holes in Happiness.
O riff dessa música fica a recomendação pra quem não é muito familiarizado com os discos e as músicas do Marilyn Manson. Ouçam essa música, Putting Holes in Happiness. E aí voltem aqui pra dizer o que acharam. E o Marilyn Manson não só tem uma discografia bem sólida, como ele entrega shows muito bons. Claro que tem toda a imagem de maluco dele e as questões polêmicas que eu não vou entrar aqui, mas que sim, depõem contra a pessoa dele. Falando só sobre a parte musical, concordo. A discografia dele é boa e ele tem ótimas músicas. Quem aí curte o som do Marilyn Manson? Comenta aí. Vander, obrigado pela opinião. O Tancredo Ferreira C3P diz: opinião impopular, os álbuns Aurora e Aqua do Angra, na minha opinião, são melhores que o Fireworks, apesar de 3 belas músicas. Como assim, o Fireworks só tem 3 músicas boas na sua opinião? Mas fiquei curioso, quais são essas 3 músicas? E assim, eu acho o Aqua um disco subestimado do Angra, enquanto eu acho o Aurora um disco superestimado. Então vou concordar com a parte da sua opinião a respeito do Aqua e discordar com a parte da sua opinião a respeito do Aurora. E o Fireworks é um outro disco subestimado da banda. Eu diria que o primeiro disco subestimado do Angra. Pra mim é um belíssimo disco. Acho que tem uma briga boa entre ele e o Aqua, na qual eu dou uma pequena vantagem pro Aqua. E em relação ao Aurora, eu acho o Fireworks bem melhor. Nunca consegui colocar o Aurora entre os melhores discos da banda. E acho que isso nunca vai mudar. Mas eu também acho que eu preciso dar uma segunda chance pro disco. O que vocês acham? Parar pra ouvir ele com atenção e carinho. E aí compartilhar minhas impressões com vocês. Até lá, não acho ele melhor que o Fireworks. O Aqua, sim. Quero saber o que a galera acha nos comentários. Tancredo, obrigado pela opinião. O @Duzinho diz: opinião impopular, Aurora Consurgens é um dos melhores discos do Angra e um dos mais subestimados pelo público. Só fala mal desse disco quem não escutou direito ou escutou sem entender o conceito do disco. É inegável que o disco tem seus pontos baixos, como Breaking Ties, por exemplo, e faltam arranjos melhores em algumas músicas, mas grande parte das músicas desse disco estão entre as melhores da banda. Faixas como So Near So Far, Scream Your Heart Out, The Voice Commanding You proporcionam uma ambientação única e ouvir esse disco é uma experiência única. Acho que pelo fato do disco ter um som diferente do Rebirth do Temple of Shadows, o público acabou rejeitando o disco. E acho que é questão de expectativa também. Mas quem escutar esse disco de novo com atenção vai entender essa obra. É isso. Tá aí, eu não escutei direito e eu tenho que escutar de novo com atenção. Cara, você trouxe uma questão interessante. Expectativa. Talvez a expectativa que eu criei em torno do lançamento do Aurora fez eu ter essa rejeição em relação ao disco. Isso porque ele veio depois do Temple of Shadows. Disco que vem depois de uma obra-prima geralmente carrega esse peso. E assim, quando eu digo que eu não sou fã do Aurora Consurgens, eu digo isso me baseando no sarrafo do Angra. Quando eu falo de música em geral, toda a discografia do Angra é muito boa, inclusive a Aurora. Só acho ele, em relação ao resto da discografia, muito abaixo. Mas o disco tem seus momentos, tem músicas muito boas. The Curse of Nature, The Voice Commanding You, So Near So Far, Passing By, Abandoned Fate, sem sombra de dúvidas tem o seu valor. Mas ainda assim é o disco mais fraco da banda, na minha opinião. E na sua? Comenta aí. Duzinho, valeu pela opinião. O Daniel Pinheiro Agro fala: opinião impopular, The Division Bell é o melhor disco do Pink Floyd, inclusive melhor que o The Wall. David Gilmour arrebentou nesse disco. Cara, eu adoro Division Bell. Coloco ele num top 5 do Pink Floyd, junto com Animals, Wish You Were Here, The Wall e Dark Side of the Moon. Então eu não acho uma opinião absurda não. Inclusive quando você fala que ele é melhor do que o The Wall, pra mim, nenhum problema. Só discordo quando você diz que ele é o melhor da banda, porque pra mim esse posto é do Dark Side of the Moon de forma inquestionável. Mas é só a minha opinião, e não anula o fato de que o Division Bell é maravilhoso. Então eu discordo, mas respeito a sua opinião. Daniel, obrigado pela participação. O @Felipe Caravelli fala: opinião impopular, os discos da era Tony Martin e o Seventh Star com Glenn Hughes são melhores que a fase Ozzy do Black Sabbath, exceto pelo Forbidden, esse é uma porcaria mesmo. Só perdem para o Heaven and Hell. Abraços, Manu. Felipe, um abraço pra você, amigo. Olha, aqui no Opiniões Impopulares, talvez a opinião impopular que eu mais recebo é a de que o Tony Martin é injustiçado no Black Sabbath. E eu concordo com isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal comentando a discografia do Black Sabbath com o Tony Martin. É uma discografia de muito valor. Inclusive o Headless Cross é um dos meus preferidos da banda. Agora não vamos forçar a barra. Melhor que a fase Ozzy? Não, né? Totais créditos pro Tony Martin. Mas não dá pra falar que é melhor que a era Ozzy, nem que a era Dio. Mas sim, ela tem o seu valor. E o Glenn Hughes é um senhor vocalista. Eu curto o Seventh Star, mas ele meio que não é um disco do Black Sabbath direito, né? Era pra ser um disco solo do Tony Iommi. Aí acho que por pressão da gravadora ele saiu como Black Sabbath featuring Tony Iommi. Eu gosto do disco, acho que ele é subestimado, mas não é melhor que a fase do Ozzy não. Alguém aí concorda com o Felipe? Meu velho, obrigado pela opinião. O @relógio09 manda 3 opiniões. Vamos lá. O Horrorback do Sepultura infelizmente é um disco subestimado. A própria banda já deu uma esquecida nele. A trinca inicial de Come Back Alive, Godless e Apes of God já mostra que o álbum não é brincadeira. Além de outras excelentes músicas como Corrupted, Mind War e Activist. Acho que se fosse lançado hoje teria uma aceitação muito melhor do que teve na época. 2. Nessa necessidade de escolher lados que estamos ultimamente, muito se fala nos comentários de internet sobre quem está certo
Eloy ou Andreas? Muita gente defende o Eloy argumentando que ele estava mais do que certo em sair da banda, que ia acabar. Ainda mais considerando que é novo e tem uma carreira enorme pela frente. E isso tá certo, mas não tira a razão do Andreas de ter ficado chateado. A turnê mais importante da banda marcada, planejando um monte de coisa, anúncio de despedida, 1 milhão de coisas para planejar e do nada o baterista anuncia que vai sair e surge nova preocupação. Corre atrás de substituto, tem que planejar coisas que não estavam no radar. É completamente compreensível. Nem tudo é preto no branco. Galera precisa parar de ser tão fervorosa. E 3, saindo do Sepultura, digo que Virtual Eleven é um puta disco. Cara, eu lembro na época que o Horrorback saiu, eu escutei e não gostei. Achei as primeiras músicas do disco justamente muito parecidas. Foi um álbum que não me marcou. Verdade que eu não gastei muito tempo escutando ele. Então eu posso estar enganado. Faz muito tempo que eu não ouço também. Quem sabe uma segunda chance? É nele que tem o cover do U2, Bullet the Blue Sky. Eu curto esse cover, mas no todo não foi um disco que eu curti. Sobre Eloy e Andreas, concordo plenamente contigo. Dizem que toda história tem 3 lados. O lado de um dos envolvidos, o lado do outro envolvido e a verdade de fato. Eu não sei se eu concordo com isso não. Acho que uma história pode ter tranquilamente 2 verdades. Eu no lugar do Eloy teria saído do Sepultura. É um cavalo selado que passa uma vez na vida. Seria uma burrice ele não sair. Eu no lugar do Andreas teria ficado puto, porque é um momento muito importante do Sepultura. E depois de tanta troca, principalmente de baterista, não é legal iniciar um processo do zero com um novo baterista só pra encerrar a carreira da banda. Cada um com seu interesse e agindo de acordo com ele. Sim, Virtual Eleven é um puta disco. Puta disco ruim, né, amigo? Fiz uma live especial Iron Maiden essas semanas e não teve jeito. Ganhou como o pior disco da banda. Esse eu acho que nenhuma segunda chance salva. Mas muito obrigado pelas opiniões. A gente fecha o nosso Opiniões Impopulares dessa semana com as opiniões do Bruno Almeida 6027. E ele diz, opinião impopular, 2 bandas maravilhosas e extremamente desvalorizadas no Brasil são Gothard e Pink Cream 69. Não necessariamente falando do momento presente, mas em suas trajetórias ambas com sequências maravilhosas de álbuns capazes de bater muita banda grande mundo afora. Outra impopular, Dino Gelucid e Rony Romero são os melhores vocalistas de metal da atualidade. Vamos lá. Cara, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar sobre a banda Gothard. Se tiver alguém aí nos comentários que conheça, por favor, se manifeste. Inclusive você, Bruno Almeida, indique alguns discos da banda pra gente escutar. Fiquei curioso sobre a discografia da banda. Já o Pink Cream 69 é uma baita banda. Ela teve o Andy Darius no vocal nos seus primeiros discos. E também teve o Dennis Ward como baixista até 2021, se eu não me engano. Recomendo muito que vocês ouçam pelo menos os primeiros discos com o Andy no vocal. Acho que vocês vão curtir. Sobre os vocalistas eu concordo, mas diria que eles são 2 dos melhores vocalistas da atualidade. E dos 2, o meu preferido é o Dino. Ele é muito talentoso, não só como vocalista, ele é um baita instrumentista. E a banda Gelucid é muito boa. Ouçam o disco Follow the Blind Man. O Ronnie Romero tem um projeto que eu curto muito chamado Elegant Weapons. Inclusive o Rex Brown, baixista do Pantera, gravou o disco da banda. Ótimo disco, baita vocalista. Fica também a recomendação pra quem não conhece. São sim 2 dos melhores da atualidade. Quais outros vocalistas vocês elencam como melhores vocalistas da nova geração? Comentem aí. Bruno, obrigado pelas opiniões. E assim a gente termina mais um Opiniões Impopulares. Gostou? Então deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder, contribua com o trabalho do canal via Pix. Vai aqui no link que tá na descrição e vira membro. Aproveita e adquire os ingressos pro show da Mary Streak. E é isso aí. Obrigado pela audiência de sempre. Falou!